Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema do nosso recolhimento de hoje é sobre o amor vivido na prática. No mês passado falávamos da fé com obras, porque, como dizia o apóstolo Tiago, se você tem fé, porém não tem obras, a tua fé é morta. Então, de certa maneira, também uma pessoa que tem amor, porém, se esse amor não se traduz em uma ação determinada, uma ação concreta, esse amor não é amor. Todo amor deve se traduzir em algo real na nossa vida. Então, de certa maneira, vamos pensar agora, mais do que o amor que devemos ter aos outros, o amor que você tem que ter à sua esposa e aos filhos, etc. Vamos nos deter nesse recolhimento do amor de Deus por nós. Porque na medida em que nós entendemos o amor de Deus por nós e vemos assim a grandeza desse amor, então todos nós tenderemos a amá-lo cada vez mais, porque amor com amor se paga. Se Deus me ama e eu compreendo, veja a grandeza desse amor, necessariamente então eu vou também amar a Deus de uma forma consequente do amor que Ele tem por nós. E se nós nos perguntássemos assim, bom, então qual é o ponto central da demonstração do amor de Deus por nós? Então, é a entrega de Jesus através da morte. Quando Jesus morre por cada um de nós na Santa Cruz, então nós vemos ali a maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Por quê? Porque necessariamente não precisaria ser assim. Sabemos que Deus, por ser Deus, poderia ter ido por outro caminho. Poderia ter quitado a nossa dívida que nós contraímos lá com Adão e Eva através do pecado. E até então o homem não tinha conseguido nada, não tinha conseguido apagar o pecado original, nem ser perdoado pelo pecado original. Então, Deus poderia criar outra estratégia, de perdoar esse pecado. Uma delas, por exemplo, é simplesmente perdoar. Deus poderia chegar a um momento, não, tudo bem, então está tudo certo, não tem nenhum problema, perdoo vocês, e aí tá. Mas não, vai por um caminho totalmente inusitado para o ser humano,
que é enviar o seu próprio filho, nascer, né, como nós nascemos, tendo uma família, e depois entregar-se como cordeiro diante de Deus, para então perdoar as nossas faltas. Então o próprio Deus que se entrega, o próprio Deus que morre, né, então por cada um de nós. Então essa sistemática que Deus bolou, né, para nos perdoar, essa sistemática deve ser sempre cada vez mais compreendida e aprofundada. Eu acho que nós nunca vamos chegar a um momento de dizer assim, puxa, realmente, agora eu entendi. Eu acho que é tão profundo, né, tentar entender a morte de Cristo na cruz, né? É uma coisa assim, difícil de entender. A gente fica pensando, mas tudo é absurdo. Né? Cristo que é Deus, Cristo que se entrega, e Cristo dizendo a Pilatos, né? Olha, eu não sou desse mundo. Se eu fosse desse mundo, mandaria uma série de anjos, né, para me protegerem. Né? Então Jesus se entrega de uma forma assim impressionante. E nós, a cada ano, temos a oportunidade de irmos aprofundando cada vez mais nessa paixão de Nosso Senhor. Por isso que a igreja nos brinda, né? Semana que vem teremos, bom, todas as paróquias, né? Temos o Tríduo Pascal, que é algo assim que mexe conosco, né? E Quinta-feira Santa, instituição da Eucaristia, instituição da Ordem Sagrada, sexta-feira a Cruz de Nosso Senhor, né? E sábado a Ressurreição de Cristo, 3 dias assim, dentre o ano, né? Eu acho que são as 3 grandes cerimônias, e lógico, a maior de todas continua sendo sempre a Ressurreição do Senhor. Mas uma coisa interessante que durante esses anos todos eu realizei o Tríduo Pascal lá no Colégio do Bosque Mananciais, e o dia assim que tem mais gente é na sexta. Quer dizer, acho que é o poder, né? É o poder de atração da cruz. É o desejo, né, das pessoas estarem ali ouvindo a paixão de Cristo, porque a paixão é longa, né, até interpretada por 3 pessoas, né? A paixão é longa, depois as pessoas vão se introduzindo cada vez mais na dor de Nosso Senhor, e é um momento auge, assim, que é beijar a cruz, ou pelo menos fazer uma reverência, ou fazer uma genuflexão diante da cruz. Então as pessoas querem a cruz, né? Uma coisa assim, né? Normalmente a gente não quer a cruz, né? A gente não gosta que no dia aconteça alguma contrariedade, algum problema, a gente quer afastar-se da cruz. Mas, naquele momento, todos querem amar a cruz, né? E ao beijarem a cruz, é como se as pessoas dissessem assim, muito obrigado, Jesus, por ter morrido por mim. Então é uma maneira das pessoas entenderem um pouquinho mais o que é a paixão e a morte de Nosso Senhor. Neste ano, já faz mais ou menos uns 2 meses atrás, foi em janeiro mais ou menos, o padre Hugo, né, que muitos aqui conhecem, é o pároco aqui da Imaculada Conceição, né, da Matriz. Então ele me mandou uma mensagem me convidando esse ano para realizar aqui o Tríduo Pascal, aqui na comunidade de Santa Luzia. Me parece que já é um costume dele, né, convidar alguns padres para celebrarem aqui na Santa Luzia e também no Jesus Misericordioso, né, que é uma outra capela que está do outro lado aqui da avenida, né? E não sei se lá ele conseguiu um padre, agora não sei, mas ele me convidou, então eu aceitei, né, porque também lá em Curitiba eu fui designando os padres para fazerem as cerimônias lá da Semana Santa, para não faltar lá, lógico, senão não daria, né?
Eu não podia vir para cá se faltasse lá, mas como vai ter lá, então eu vou poder vir para cá. Então eu vou fazer semana que vem as 3 cerimônias aqui, né? A quinta-feira às 19h30, sexta-feira às 15 horas, que é o horário padrão assim, né, das sextas-feiras, e às 18 horas no sábado, né? Então, eu pensei assim, puxa, cada vez que eu participo, né, porque toda vez eu estou organizando essas cerimônias todas, e são longas, né, em geral são muito longas, mas elas vão tocando cada vez mais a nossa alma. Por quê? Porque é importante que cada ano que passa, nós entendamos um pouquinho mais do amor de Deus. Às vezes, nessa época da quaresma, eu pergunto assim, Padre Marcos, que livro o senhor me indica, né? Então, eu sempre indico um livro só. Não que os outros não sejam bons, por aí tem muitos livros sobre a paixão, né? Mas a paixão do Senhor, segundo o autor Luiz de La Palma, né? Pelo menos para mim, é o melhor. Talvez algum de vocês já tenha lido esse livro. De fato, Luiz de La Palma escreve de uma forma assim tão viva que você se introduz dentro da cena e vê a cena, né? E ele vai explicando passo por passo toda a paixão de Jesus, desde a quinta até o sábado de manhã, né? O dia do silêncio de Nosso Senhor. E é tão bonito isso porque vai mexendo conosco, né? Então eu vou vendo cada vez mais que Deus tem um amor enorme por cada um de nós individualmente e não em multidão. Já viram aquela expressão que diz assim que Deus só sabe contar até um? Isto é, ele só sabe contar uma pessoa. Ele vê uma pessoa. Ele vê você. Ele não vê a multidão, né? Vamos supor que Deus olhasse o estádio de futebol, né? Então Deus não vê o estádio. Deus vê cada coração que está naquele estádio, né? E Deus estaria disposto, né, isso sempre nos ensinaram, Deus estaria disposto a enviar de novo o seu Filho para morrer se houvesse uma única pessoa na Terra. Por quê? Porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sou uma pessoa. Eu sou um ser humano. Eu sou um filho de Deus. Eu sou alguém. Então Deus estaria disposto a novamente voltar aqui para entregar-se por cada um de nós. Quando nós olhamos a Jesus pregado na cruz, isso sempre nos ensinou São José Maria, Cristo não está raivoso. Eu imagino que talvez o mau ladrão, né? Jesus foi pregado, né, com o bom ladrão e o mau ladrão, né? Sendo que falar bom ladrão também não está muito certo, né? É melhor falar assim, um ladrão arrependido. O ladrão sempre é ruim, né? É ruim. Mas eu tinha o mau ladrão que ele estava com raiva, né? Naquela situação toda, ele ia morrer, né? E ele estava com ódio no coração. E Cristo não, Cristo estava sereno. Há uma imagem de Cristo crucificado. Uma imagem está na Espanha, num santuário, em Torre Ciudad, e outra imagem está em Roma. São 2 imagens de bronze que São José Maria, então, ele pediu, né, para o escultor fazer o Cristo pregado na cruz, como está, porém, sem uma das chagas. Isto é, a lança não tinha sido colocada ainda no coração. Então tem as 4 chagas, menos a lança. Então ele está vivo.
Quer dizer, quando é que coloca-se a lança? Quando ele está morto. Então, e quando você vê a imagem desse Cristo, então é o Cristo que está olhando para você. Assim, uma coisa muito bonita. Ele está olhando para você de uma forma serena. É como se dissesse assim, olha, eu estou pregado aqui por tua causa. O que eu mais quero aqui pregado dessa cruz? Eu quero salvar a tua alma. Eu quero te ajudar. Então Jesus, ele atua assim durante o processo da crucifixão, até a sua morte. Então não existe um Cristo raivoso, não existe um Cristo vingativo, né? Não, agora vocês vão ver, né? Deixa terminar isso aqui tudo, eu vou, né? Não, não é isso. Quer dizer, quando você lê a Paixão do Senhor, que vamos ler na sexta-feira que vem, né? Na outra sexta, a Paixão do Senhor segundo São João. E no final da Paixão do Senhor, antes de morrer, diz: Senhor, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, esse é o Cristo, né? Então, é um Cristo misericordioso, é um Cristo bondoso, é um Cristo que está disposto a te ajudar de todas as formas possíveis. É o Cristo que talvez tenha te ajudado a se aproximar de Deus de novo, novamente, né? Quantas pessoas que estão voltando para a igreja agora nesses tempos, graças a Deus, né? É Cristo que te abriu os olhos, é Cristo que quer que te salve. É isso, esse é o nosso Senhor, né? Então, nosso Senhor é uma pessoa extremamente misericordiosa. Então, na medida que a gente vai entendendo isso com o passar do tempo e vendo esse grande amor de Deus por cada um de nós, porque se entregou-se, né, dessa forma, eu, em contrapartida, também quero fazer algo por Deus. E o que eu faço? Assisto melhor a Santa Missa, porque a missa, por suposto, já se vai ao domingo. Então, agora qual é o outro passo? Assistir melhor, estar mais atento à Santa Missa, prestar atenção, né? Muito bem. Às vezes tem os filhos, as crianças, muito bem, então foge um pouco do nosso controle, né? Mas se está dentro do nosso controle da situação, então que você faça um esforço de estar mais dentro da situação, né? Que você faça melhor as suas orações, que você perdoe os outros, né? Que você tenha um coração bondoso, que você deixe para trás as coisas que são irrelevantes, né? E tantas coisas que nós podemos passar por cima por amor a Deus. Agora entende, né? Quer dizer, eu amo a Deus porque Deus me amou muito mais do que nós podemos imaginar. E nos ama ainda muito atualmente. Quando Jesus ele apareceu aos apóstolos, naquele domingo à tarde, ressuscita de manhã e domingo à tarde ele aparece aos apóstolos. Então, quando Jesus aparece aos apóstolos, estavam os 11, né, reunidos. Então Jesus aparece para eles e eu às vezes fico imaginando o que aconteceu dentro do coração deles nesse momento. O susto, né? O susto. Cristo está aqui. Na verdade, que poderia passar, né, pelo coração deles um certo receio. Fugiram de Cristo. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Então poderia passar assim um certo receio, porque, meu Deus, né, fizemos tantas coisas erradas, e agora? Né? Será que Jesus vai chamar a atenção de nós? Será que Jesus Cristo vai dar uma bronca na gente, né? Mas, de repente, Jesus Cristo já começa a dizer algo totalmente diferente. A paz esteja convosco. Então, eu penso assim, Jesus desmontou, né,
desmontou toda uma estrutura que esses homens tinham, assim, mais ou menos calculado dentro de si, que poderia ser uma chamada de atenção de Cristo. De repente, a paz esteja convosco. E Cristo não comenta nada do que aconteceu. Nada, nada, nada. E logo em seguida, diz o Evangelho, o próprio Evangelho de São João, que Jesus mostrou as mãos e o lado. Olha que interessante. Então Jesus mostra as chagas para os 11 apóstolos. Primeira coisa que ele mostra, né? Então, quando os apóstolos veem as chagas, eles já começam a conectar a seguinte ideia, de que Cristo, morto na cruz, através das chagas, esse Cristo veio para me perdoar. E realmente perdoou. Então, essa conexão, essa ideia que Cristo queria transmitir a cada um deles, né? Que através das chagas de Jesus, Jesus mostraria o amor misericordioso que ele tem por cada um de nós. Interessante, não sei se vocês pararam para pensar que quando Jesus ressuscita, todo o seu corpo se torna glorioso. Nós também teremos no futuro esse corpo nosso glorioso. É um corpo que tem uma série de propriedades. Uma das propriedades é não ter dor, por exemplo. Mas é interessante, ele quis que as cicatrizes ficassem permanentes. O restante do corpo de Cristo, né, porque ele estava todo ensanguentado, todo dilacerado, né, cheio de feridas, né, quando tiraram aquele manto que cobria Cristo, né, a roupa dele, tiraram para crucificar. Então os soldados tiraram sem dó. Então a roupa grudou nas feridas, certo? Então eles arrancam tudo aquilo ali. Então começa a sangrar de novo. Então todo esse corpo dele que estava feio, muito feio, esse corpo volta à beleza. E quando aparecem os apóstolos, é um corpo bonito, porém com as chagas. Então Cristo quis deixar as chagas. E hoje, do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, sentado, está no trono com as 5 chagas. Interessante, né? Então Cristo quis dizer assim, olha, essas chagas são produzidas em função do meu amor por vocês. Para que vocês nunca esqueçam disso. E que Deus, meu Pai, também nunca esqueça. Lógico, Deus Pai nunca vai esquecer, né? Mas é uma ideia assim. É como se Cristo dissesse assim, olha, veja minhas chagas. Não esqueça que eu morri por cada um deles, né? O Papa Francisco, em 2014, ele dizia assim, que as feridas de Jesus são um escândalo para a fé, mas também são a comprovação da nossa fé. Portanto, no corpo de Cristo ressuscitado, as feridas não desaparecem. Aqui no caso ele fala das 5 chagas, né? Elas permanecem, porque estas feridas são o sinal permanente do amor de Deus por cada um de nós. Por isso que muitas vezes os santos, né, São José Maria falava muito disso também, de que nós devemos nos introduzir dentro das chagas de Jesus, como se fosse a chaga um local protetor, como se fosse um local que você ali vai conseguir, vai entender, né, dentro da chaga, você vai entender um pouco mais o amor de Deus por cada um de nós. Enfim, entende? Quer dizer, quando nós falamos de amor, que é o tema do nosso recolhimento, o amor, então, é prático. Traduz-se do amor de Deus para cada um de nós como? Através da morte de Jesus. Ou melhor ainda, das suas 5 chagas. Então é bom pensarmos isso, né? É bom agora, principalmente nessa perspectiva de vamos iniciar aí semana que vem, Semana Santa já, né?
e depois desses 3 dias aí de preparação para a Páscoa do Senhor, é bom ficar pensando, puxa, quanto Deus me ama, né? Quanto Deus, o que Deus tem feito por você hoje, né? Quanto Deus tem te ajudado hoje? E a tua família, tudo bem isso? Temos muitas cruzes, muitas coisas difíceis, né? Sem dúvida, dolorosas. E nós sacerdotes estamos sempre ouvindo muitas coisas pesadas, né? Eu penso assim, se fosse para ser pessimista, seria nós, né? Porque toda hora estamos só ouvindo, né? Eu lembro lá no colégio, faz um mês, no início de fevereiro, quando começaram as aulas, então teve a reunião dos pais e daí então, eu estava também por lá participando, vendo os pais novos. Daí apareceu uma mãe lá que eu já conhecia há um tempo. Daí ela disse assim, o senhor tem um minutinho? Mas a gente já sabe o que é esse minutinho, né? 1 hora. 1 hora só de problemas que estavam passando, complicações. Então eu pensei assim, nós seríamos as pessoas mais tristes, né? O padre seria péssimo nesse sentido, né? Mas não somos, porque sabemos que Deus, né, está por trás de todas as coisas. Então aproveita agora, semana que vem, em particular no Tríduo Pascal, para que você perceba um pouco mais o amor de Jesus por você. Como ele morreu, como ele se entregou, né? As chagas, sei lá, as gusparadas que fizeram contra Jesus, a coração de espinhos, aquele momento em que é tão doloroso, né? Dos soldados, né? Soldados assim brincando com Jesus, né? Com aquela cana, né? Um pedaço de cana batendo na cabeça dele. Pois tudo isso aí, que pesado, né? E Cristo silencioso, não falou uma palavra, né? E isso remete a Isaías, né? Como a ovelha, né? Levada aos tosqueadores, como o cordeiro, né? Levado ao matadouro. Não falam, não gritam nada, não dizem nada, né? Deixam-se matar, digamos assim, né? Então que você perceba, aproveitando então essa semana que vai entrar, perceba o amor que Deus tem por você e, em contrapartida, amor com amor se paga, que você também seja muito generoso com o seu amor por Deus, que seja uma consequência, né, dessa compreensão. Então assista melhor a missa, reze com mais fervor, né? Faça bem atos de caridade, ajude os outros, em particular da sua família, perdoe, né? Talvez tenha que perdoar alguém, agora é o momento de perdoar, né? Normalmente falamos assim, esmola, né? Jejum e oração. São as 3 coisas da quaresma, né? Sempre é isso. Mas, lógico, esmola, necessariamente não é esmola, estrito sensu, é ajudar umas pessoas, é perdoar umas pessoas, né? É ser carinhoso, é ser sorridente, né? Então é isso. O jejum, talvez necessariamente não é jejum, também fazemos jejum, mas as mortificações, né? Tantas vezes que a gente vive a temperança em casa, né? Isso é muito bom, né? Enfim, no fundo, a quaresma é isso, e tudo isso feito por amor a Deus. Então nós vamos terminar olhando a Nossa Senhora, que também participou, né, de uma forma muito próxima de Jesus Cristo, em particular quando ele estava a caminho do Calvário, né, e quando depois ela fica aos pés da cruz. Isso é muito bonito, né? Nossa Senhora fica de pé, não fica apenas aos pés, mas de pé diante da cruz. Então, que Maria Santíssima nos ajude, né, Virgem Dolorosa, a que nós possamos, né, estarmos com o coração contrito, com o coração humilhado, para que possamos transmitir a Deus
o amor que temos por Ele através das nossas ações. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.